Os Quatro Solos, o Solo Rochoso, por John MacArthur. A uma curta distância de carro das rodovias e do congestionamento de Los Angeles, você encontrará colinas e montanhas áridas. Durante a estação chuvosa, elas repentinamente ganham vida com uma vegetação luxuriante. Mas elas rapidamente revertem para um marrom ressecado. O verde que parecia tão promissor se transforma em um matagal cingida, que não serve para nada além de alimentar os incêndios florestais da Califórnia como combustível. Essa é uma metáfora perfeita para a maneira como algumas pessoas respondem ao Evangelho. Eles são o oposto dos ouvintes de coração duro que discutimos na última vez. Eles são o solo rochoso na parábola original de Cristo. O semeador saiu para semear sua semente e, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra semente caiu em terreno pedregoso e, assim que cresceu, secou, porque não tinha umidade. Outra semente caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram com ela e a sufocaram. Outras sementes caíram em boa terra, cresceram e produziram uma colheita 100 vezes maior. Lucas capítulo 8, versículos de 5 a 8. O solo espalhado sobre uma camada de rocha ilustra uma pessoa de coração raso, que responde imediatamente, mas apenas superficialmente. Sem raízes profundas, a vegetação não pode viver muito tempo num clima seco. Ela cresce verde e frondosa rapidamente, mas morre com a mesma rapidez, antes de atingir a maturidade frutífera. Esse crescimento é inútil para qualquer fim lucrativo. O Salmo 129, versículo 6, também compara os ímpios à erva dos telhados, que seca antes de crescer. Na fina camada de poeira que se acumula em um telhado plano, a grama ou as ervas daninhas podem brotar e até parecer exuberantes por um curto período, mas está em um local que não pode sustentar a vida a longo prazo. Ela está condenada assim que brota, e mesmo a palha morta que sobra no final é inútil para qualquer bom propósito. O Salmo continua dizendo que o ceifeiro não enche a sua mão com isso, nem o que ata os feixes os seus braços. Salmo 129, versículo 7. Ouvintes de solo rochoso parecem receptivos. Eles mostram um grande interesse. Jesus diz que eles recebem a palavra com alegria. Lucas capítulo 8, versículo 13. Eles ficam entusiasmados com isso. Mas todo esse entusiasmo obscurece o fato de que não há raiz. Eles acreditam por um tempo. Esse é um fato importante a ser reconhecido. Pelo menos intelectualmente, eles são receptivos, afirmativos, até bastante entusiasmados. Há uma espécie de crença temporária que não é a fé autêntica, precisamente porque é superficial, rasa, sem raízes, totalmente à mercê dos elementos hostis que certamente testarão sua viabilidade. Não é uma questão de se, mas quando essa fé falhará. Geralmente, mas nem sempre, acontece mais cedo do que mais tarde. Cada pessoa que responde positivamente à palavra de Deus enfrentará um tempo de tentação. A palavra grega traduzida como tentação, em Lucas capítulo 8, versículo 13, também pode se referir a uma provação ou teste, e é esse claramente o sentido aqui. A fé do novo discípulo acabará por ser posta à prova sob a ameaça de perseguição, por uma das calamidades da vida ou pela simples dificuldade de manter a pretensão de uma crença profunda e permanente. Se for uma fé superficial, sem raízes e sem coração, não importa o quão entusiástica a resposta possa ter parecido no começo, essa pessoa vai cair, o que significa que ela vai abandonar a fé completamente. Jesus disse em João capítulo 8, versículo 31, Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Hebreus capítulo 3, versículo 14 diz, Pois nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio de nossa segurança até o fim. O apóstolo Paulo disse que você pode saber que está verdadeiramente reconciliado com Deus, se, de fato, permanecer firme e constante na fé, e não se afastar da esperança do Evangelho que ouviu. Colossenses capítulo 1, versículo 23.
Aqueles cuja fé é meramente temporária ouvem o Evangelho e respondem rápida e superficialmente. Talvez eles tenham algum motivo egoísta, pensar que Jesus resolverá seus problemas mundanos ou tornará a vida mais fácil para eles. Eles realmente não contam o custo. Por um tempo, eles se deliciam com alguma emoção, um sentimento de alívio, alegria, euforia ou qualquer outra coisa. Há lágrimas de alegria, abraços, cumprimentos e muita atividade no início. Isso tende a convencer outros crentes de que esta é uma conversão verdadeira, bem enraizada na convicção genuína. Podemos até estar inclinados a pensar que essa é uma resposta melhor do que a contenção silenciosa de algum crente genuíno que está tão profundamente convencido de seu pecado e indignidade que tudo que sente é um profundo senso de mansidão e silenciosa gratidão. Uma explosão de alegria não é o traço distintivo de uma conversão autêntica. Alegria é uma resposta boa e apropriada, é claro. Todo o céu se enche de regozijo quando uma alma é convertida. Haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Lucas capítulo 15, versículo 7. Mas, como Jesus deixa claro em nossa parábola, às vezes uma grande alegria acompanha a falsa conversão. Nem a alegria hiperativa, nem a quietude grata provam algo sobre a profissão de fé de alguém. É uma expressão de crença superficial e temporária ou convicção profunda e duradoura. O fruto da pessoa ou a falta dele revelará isso. Pelo fruto se conhece a árvore, Mateus capítulo 12, versículo 33. Em última análise, não importa quanto entusiasmo o ouvinte superficial mostre naquela resposta inicial à palavra de Deus. Se for uma convicção superficial sem raiz real, essa pessoa acabará caindo. E quando isso acontece, prova definitivamente que, apesar de toda aquela aparente alegria e zelo, a pessoa nunca acreditou verdadeiramente em primeiro lugar. Eles saíram de nosso meio, mas não eram realmente de nós, porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco, mas eles saíram para que se manifestasse que nem todos são dos nossos. 1 João capítulo 2, versículo 19.